Deixa eu receber aqui, então, o deputado federal Marcelo Castro, que está com a gente aqui nos estúdios. Deputado, boa tarde. Boa tarde, senhor. Muito obrigado. Prazer. Deputado, o senhor agora é relator na Câmara Federal de uma comissão que desonera a economia do país. E o senhor, inclusive, fez algumas proposições importantes, como para desonerar a área do táxi aéreo, a nossa área, inclusive, da comunicação, que pode dar aí impulsos à economia brasileira. É isso, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Silas. É verdade. Eu fui relator da medida provisória 582, que faz parte do Brasil Maior, que é um estímulo que a presidente Dilma está dando ao setor industrial e ao setor de serviços para diminuir os impostos, para poder facilitar a vida de quem trabalha, de quem produz, de quem bota esse país para frente. E, sobretudo, para diminuir o custo do Brasil e aumentar a competitividade do Brasil com relação aos demais países do globo. E, evidentemente, que quando a gente vai relatar uma medida provisória dessa daí, você vai relatar, você acrescenta, né? Você nunca vai diminuir. Quer dizer, se o governo, o executivo está querendo desonerar determinados setores, você vai ampliando. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, eu desonerei a cadeia do caju, do melão, da melancia, que nós estamos exportando agora pelo Rio Grande do Norte. Então, são produtos importantes da nossa pauta de exportação e que não eram desonerados ainda. Eu aproveitei a oportunidade para poder desonerar, né? E desonerei vários setores, inclusive essa questão do setor médico, né, de prestação de serviços, né? O setor dos aeroviários, porque o governo havia desonerado aquelas pessoas que trabalham a bordo, né, mas não tinham desonerado aqueles que trabalham nos aeroportos, na infraestrutura aeroportuária. Então, achei por bem também desonerar. O governo havia desonerado o transporte rodoviário, eu aproveitei e desonerei o setor de transporte ferroviário, o setor de transporte metroviário e também o setor de comunicação. Mas uma das coisas que eu fiz, que acho que é muito importante, sobretudo para os estados de economia mais deprimida, é que hoje, Silas, quando a pessoa vai fazer uma declaração, uma empresa vai fazer uma declaração de imposto de renda, ele pode declarar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Pois não. O lucro real, a pessoa fatura X, comprova, e tem que guardar os documentos por 5 anos, que teve uma despesa Y. Isso. Subtrai Y de X, o restante é o lucro líquido daquela empresa. Sobre aquele lucro, dependendo da atividade, ele vai pagar o imposto. X o imposto. E a pessoa gasta com um contador, né, com advogados, tem que guardar os documentos, depois vem uma fiscalização que está sujeito a multa, dizer que essa nota fiscal é fria, que não vale, é uma série de problemas. Então, as empresas normalmente preferem declarar pelo lucro presumido, porque declarando pelo lucro presumido, ele não precisa comprovar nada, não precisa de nota fiscal, não precisa guardar documentos, ele está livre de qualquer investigação. Só que esse valor é limitado até 48 milhões de reais, ou seja, as empresas que faturarem por ano abaixo de 48 milhões de reais, elas podem declarar seu imposto de renda ou pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Se passar de 48 milhões, elas só podem declarar pelo lucro real. Então, eu aumentei esse valor, esse teto, de 48 milhões para 72 milhões. Por que eu fiz isso? Porque sou bonzinho? Não, porque era um ato de justiça. Porque a última vez que o governo federal havia reajustado esse valor foi no ano de 2002. Então, nós tínhamos 10 anos que o governo não atualizava esse valor. Então, eu aproveitei e atualizei pelo menor índice de correção que tinha. Alguns índices davam 79, 82 milhões. Eu atualizei pelo menor índice e ficou em 72 milhões. Isso tem trazido uma grande repercussão. Estamos fazendo um trabalho para ela ser aprovada essa semana agora no Senado e que a presidente Dilma não venha a vetar, porque isso, de todo o que eu fiz, eu acho que é um dos maiores estímulos à economia, porque o grande problema do Brasil, Silas, hoje, não é só a quantidade de imposto, que é excessivo, que é muito grande, é a complexidade dos nossos impostos. Entendi. Então, quanto mais você facilitar, simplificar, você facilita a vida, diminui o custo do Brasil e aumenta a competitividade das nossas empresas, que esta era a finalidade. O senador Ciro propôs, inclusive,
algo no Senado Federal para facilitar o drible ou pelo menos esvaziar a história dos vetos, deputado. Nós ainda estamos aguardando a votação do veto do pré-sal. É uma história que não se torna chata porque é uma novela antiga que nós sonhamos em ver no final. Né? É verdade. Silas, nós estamos esperando agora a decisão do Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União, o Adams, Luiz Inácio Adams, ele está fazendo gestões junto ao Supremo para superar essa decisão que o ministro Fux tomou. O que é que disse o ministro Fux? Não se pode votar nada no Congresso Nacional sem antes votar os royalties do petróleo, sem antes votar todos os vetos que estão pendentes, em ordem cronológica. Então, isso daí está trazendo um problema, porque para votar 3 mil vetos de uma vez é uma dificuldade. Para não votar, nós não votaríamos os royalties do petróleo. Entendi. E nós estamos numa posição muito firme, a grande maioria dos líderes da Câmara e do Senado, de só votarmos qualquer coisa no Congresso Nacional depois de votarmos os royalties do petróleo. Então, na semana atrasada eu participei representando o PMDB, como líder do PMDB, que eu sou o primeiro vice-líder, representando o PMDB, e a minha posição foi essa, de todos, e da grande maioria também foi essa. Mas aí, o Luiz Inácio Adams, que é o advogado-geral da União, está fazendo gestões junto ao Supremo, para eles adotarem nessa questão dos vetos a mesma postura que adotaram na questão das medidas provisórias, ou seja, valer daqui para frente. Então, isso daí atenderia a todos, nós votaríamos os vetos do petróleo, destravaríamos a pauta, votaríamos o orçamento que está pendente e se resolveria o problema sem desautorizar o Luiz Fux. Ou seja, o que ele decidiu está valendo, mas não preteritamente, mas só valendo para o futuro, não no pretérito. Deputado, vamos falar agora de política. O senhor acompanhou aí o vice-governador Zé Filho e todo o PMDB, era uma caravana no Médio Parnaíba. Para muitos, um pontapé inicial para as eleições de 2014. Para os PMDBistas, uma visita, um aconchego, a coisa mais próxima. Como o senhor viu essas visitas no final de semana, deputado? Bom, Silas, negar que isso seria um ato político, eu acho que ninguém acreditaria em mim. Não dá para negar, né? Não é? Então, sem nenhuma dúvida, é um ato político, é uma aproximação do PMDB com as suas bases. Como você sabe, o PMDB é um partido de grande tradição, é o partido que tem o maior número de filiados no estado do Piauí, é um dos maiores partidos do estado. Temos o vice-governador do estado e o vice-governador, com a probabilidade muito grande, vai ser o governador do estado do Piauí, porque o Wilson Martins vai se afastar para ser senador e o Zé Filho vai assumir e vai ser governador. Naturalmente, que ele pretende, e nós do PMDB pretendemos também, adquirir as condições para ele ir à reeleição e ser governador por mais 4 anos. Então, essa caravana tem vários objetivos. Um é esse aí, fortalecer o PMDB para ter musculatura para disputar a próxima eleição. E outro também, Silas, é um gesto que eu acho até de humildade, de sensatez e de responsabilidade do nosso vice-governador, porque ele é de Parnaíba, foi prefeito lá, foi vereador, foi prefeito, deputado estadual, às vezes é presidente da Federação das Indústrias, um homem muito atarefado, fica muito no circuito Teresina, Rio, São Paulo, com essa questão da Federação das Indústrias. Então ele está fazendo assim, um esforço pessoal muito grande para entrar em contato com as bases, com a realidade piauiense. Porque ele vai ser governador do estado. Quando ele sentar-se na cadeira de governador, no dia 2 de abril do ano que vem, ele já tem um retrato fiel de toda a realidade do Piauí, de todas as suas potencialidades. Ele está conversando com as lideranças, com os prefeitos, com todo mundo, vendo, fazendo um levantamento, vendo o que é que cada cidade produz, como é que vive. Então, quando ele chegar lá, ele vai estar de posse de um conhecimento muito maior da realidade. Então, tem basicamente esses 2 objetivos, né? Um conhecimento melhor e mais aprofundado da realidade do Estado e um gesto político na busca de todos nós de fortalecer o nosso partido para disputarmos as eleições com chance de vitória. Agora surge, me mostra aí a foto, tem aquela foto aí, Fernando? Mostra no vídeo aquela foto da visita, e tem uma foto muito sugestiva da visita do PMDB ao Médio Parnaíba hoje. Observa-se, mas ficou escuro, hein?
ficou escuro. É só no vídeo, não dá para ver. Aí tem o Alexandre Melo, que é publicitário, tucano de carteira, PSDBista, e tem o Augusto Basílio aí representando o Firmino. É interessante, o PSDB começou a caminhar com o PMDB, deputado Marcelo? Não, eu não diria. É claro, Silas, que hoje nós temos 30 partidos no Brasil, né? Com mais o da Marina que está sendo criado. Não, acho que já vai para 32. 32. Tem, tem um até do Toninho do Frango agora, que está montando um aí. Pois bem. Então, o que é uma candidatura competitiva no Estado? É só fazer uma retrospectiva. Claro. É aquele partido que é forte, que tem um bom candidato e que consegue uma boa coligação. Então, o PMDB é forte, tem um bom candidato, tem o poder, porque vai estar no governo quando disputar, e nós vamos buscar uma boa coligação. Não há a menor dúvida, eu pergunto aqui, de sã consciência, qual o partido que lançaria um candidato a governador que não gostaria de ter ao seu lado o PSDB? Entendeu? Um dos maiores partidos do Estado, que tem a Prefeitura de Teresina e que tem grandes lideranças, né? Como o Firmino Filho, que é o prefeito, o Luciano Nunes, o Silvio Mendes, quer dizer, tantas lideranças que tem o PSDB. Então, dizer que o PMDB não quer o PSDB, é evidente que isso não aconteceria. Então, o PSDB e todos os outros partidos, né, seriam bem recebidos numa campanha do PMDB. Não tenha dúvida disso. Deputado, agora, são muitas as especulações, por exemplo, hoje de manhã na Assembleia Legislativa já corria solto de que a chapa dos sonhos do governador Wilson Martins seria a de Wellington Dias, governador, mesmo com o Zé Filho assumindo o governo. Mas que já se ventilava uma hipótese, e essa eu particularmente não acredito, mas é minha obrigação perguntar ao senhor. Já se ventilava a ideia de Wellington governador, o PMDB indicando ao vice, o vice-governador Moraes Souza Filho também renunciaria, iria se candidatar a deputado federal, com a certeza de todo mundo estar trabalhando, fortificando para uma eleição dele, e o presidente da Assembleia Temístocles Filho assumiria o governo durante este período. Tem algum fundamento uma história como essa, deputado? Silas, você se lembra do Garrincha, não lembra? Uhum. Hein? Que na Copa, acho que de 62, o Brasil ia jogar contra os russos, né? O Feola era o técnico. O técnico. E aí diz, olha, você pega a bola, faz isso, você dribla fulano, faz isso, passa aqui, passa outro. E aí... Ele perguntou, né? O Garrincha, né? Que era um gênio muito simples, né? Muito simplório. Disse, mas Feola, e já combinaram com os russos, porque os russos eram os adversários, né? Quer dizer, para fazer essa engenharia toda aí funcionar, primeiro tinha que combinar com os russos. Com os adversários. Você imagina um negócio desse aí, quer dizer... E diz que o Silas, vice é o senhor, viu? Silas, eu não gosto. Toda vez que apresentam para mim uma engenharia política muito complexa, eu afasto logo. Ora, as simples não dão certo. É verdade. Você imagine as complexas. Como é que força vai convencer o Zé Filho a deixar de ser governador? É complicado. Imagine, é só a pessoa botar, isso aqui eu devo à minha mãe. Quando você for raciocinar, se coloca no lugar da outra pessoa. Você, Silas, é vice-governador do Piauí. O governador vai se afastar para ser senador. Aí vem uma comissão te convencer para tu não assumir. O que é que tu diz? Conversa. Né? É verdade. Entendeu? Muito mais simples, muito mais direta e muito mais racional, mais lógico, é o Zé Filho ser candidato a governador, com a mulher do Wellington Dias, a Rejane Dias, a deputada. De vice? De vice. O Wellington tem mais 4 anos de Senado. O Wilson Martins, candidato a senador. Pois não. Fica o grupo que está hoje, que disputou a eleição, já várias eleições juntas, de 2002, de 2006,
com a questão do Monsanto em 2010. Quer dizer, já disputamos junto essas eleições. Não é uma engenharia muito mais simples? Mesmo assim, tem que combinar com o povo. E outra coisa, mesmo assim, tem que combinar com o povo, claro. E outra coisa, nós temos autoridade para fazer essa proposta. Por quê, deputado? Porque quando Wellington Dias era governador, que ia para a reeleição, nós fomos ao Monsanto tentar convencê-lo para ele indicar o vice do Wellington Dias. É verdade. Está entendendo? É verdade. Então, nós estamos querendo para nós o que nós já oferecemos para os outros. Então, aqui ninguém pode dizer, o PMDB está querendo. Não. Nós não estamos querendo nada além daquilo que nós já propusemos para os outros. Não. E o senhor acha que essa engenharia é fácil? Não. Não tem nada fácil em política, né? Agora, é muito mais simples, é muito mais direta, é muito mais execuível do que a engenharia. Olha, eu me lembro que a gente conversava com o Wellington Dias, o Wilson era o vice dele, né? E tinha muitas dessas engenharias, né? O Wilson Fulano vai ser renunciar. O Wilson renuncia. E eu sempre fazia a observação, né? Rapaz, como é que vocês vão convencer o Wilson a renunciar se ele tem o direito líquido e certo de assumir? Quer dizer, o caso de vice, a pessoa tem que pensar 4 anos antes. Porque depois que a pessoa está lá, ai, minha amiga, aí fica difícil. Tu imagina, eu tiro por mim. Você está entendendo? Eu sou vice do Wilson Martins, suponhamos aqui que o vice fosse eu. Aí o Wilson sai para ser candidato a senador. Ora, mas por que é que eu não vou ser governador? Você está entendendo? Então... Deputado, mas por que mesmo o senhor não foi visto do Wilson Martins, o deputado Tebicho, o deputado Marcelo? A pergunta é essa, porque naquela época o deputado Moraes Souza Filho, inclusive, estava pensando em deixar a política. Não, eu acho que não era assim, não. Não era por aí? Não, o Zé Filho estava em dúvida se seria candidato ou se colocaria a esposa dele como candidata. Não era ele deixar a política. A política não, está entendendo? Porque ele estava com a questão da Federação das Indústrias, então ele achava que podia ficar. Silas, na verdade, o vice era para ser o Temístocles. Sim. Né? O que haviam me oferecido na época era a vaga de senador. Mas o PMDB não queria a vaga de senador, o PMDB queria a vaga era de vice. Vice. Exatamente por isso. Porque tinha expectativa de poder. Exatamente. Você imagina um negócio desse, uma engenharia dessa construída há 4 anos, agora dizer, não, tudo aquilo que vocês lutaram para ter o vice, para depois ter o governador, agora não vale. Isso não funciona. Só tem uma condição, eu acho, do Zé Filho não assumir. Eu não posso falar por ele, né? É evidente que isso é uma decisão que vai ser muito própria dele. Mas se o Wilson ficar no governo, aí não tem o que se conversar. Agora, quem é que vai convencer o Wilson para ficar no governo? Vamos ao povo, deputado. Vamos ao povo. Deputado, o senhor não se cria. Como é que vamos trocar o Wellington com um percentual mais de 50% numa pesquisa por um desconhecido Zé Filho? Não, nós não estamos trocando ninguém. Eu estou falando do PMDB. Eu não posso falar pelo PT. Todo mundo sabe das relações que eu tenho com o PT, que são ótimas. A relação pessoal que eu tenho com o Wellington Dias, que são excelentes, né? Todo mundo sabe disso. Agora, nós temos o Zé Filho, que vai ser candidato a governador. E nós vamos ter o nosso candidato a governador. Né? Não estou desfazendo de ninguém. Claro. Estou fazendo uma proposta. Do jeito que você trouxe aqui uma chapa que está... Eu citei uma outra chapa que também já esteve. Que essa é mais fácil. E Silas, se você se dispuser a apresentar a chapa aqui, até a eleição do ano que vem, todo dia vai ter uma chapa. Vai aparecer chapas aí. Né? É normal. Já estão fazendo outra chapa aí também, com o Ciro Mendes por o meio, com o Ciro Nogueira, você está sabendo, né? Sabe mais do que eu, que é jornalista. Não, tá lá, estão lá, né? Então, estão perguntando aqui, o vereador Wilson pode ficar para apoiar o PT por gratidão. O senhor acredita, deputado? Não, honestamente não acredito. O Wilson é um político novo ainda, né? Com todo o vigor, está fazendo um bom governo, se esforçando muito.
Acredito que agora vai fazer muitas obras, né, com esses recursos que tem, né? Então, não vejo nenhum motivo para ele não ser candidato a senador. Eu tenho como certeza absoluta que ele será candidato a governador. Se ele não for, né, para mim vai ser uma surpresa. A senador, assim. Ele seria candidato. A senador, sem nenhuma dúvida. Ele seria candidato a senador, certo. O que o povo está perguntando aqui é que o PT, o PT já começou um trabalho de desconstrução da imagem de Zé Filho. Como o PMDB suportará isso? Eu também tomei conhecimento. Eu acho que não é o PT, são alguns filiados, né? Eu tenho um blog e já recebi no endereço do meu blog uma espécie assim de bombardeio ao vice-governador. É bom que a gente esclareça. Não é a instituição PT, são membros individuais do PT que começaram a bombardear. As pessoas do PT que eu convivo, que eu conheço, não são desse nível. Isso aí, né, nem eu posso me responsabilizar por todos os PMDBistas, como o Wellington Dias e o Fábio Novo e os outros, né, do PT, podem se responsabilizar por todos os membros do PT. É evidente que isso aí eu tomo que não parte das pessoas que têm o comando do partido, né? Agora, o Zé Filho, Silas, eu acho mais fácil de construir a imagem do que de desconstruir. Destruir. Sem dúvida. Por quê? O Zé Filho, em primeiro lugar, vem de uma família de políticos. Verdade. Políticos que têm um passado, né, de serviço prestado ao Estado do Piauí. O pai dele foi deputado várias vezes, foi presidente da Federação das Indústrias. O tio dele, o Mão Santa, foi prefeito de Parnaíba, foi deputado estadual, foi governador 8 anos, foi senador da República 8 anos, fez um bom governo, né? Ele foi vereador de Parnaíba, olha, começou lá de baixo, foi prefeito de Parnaíba, deputado estadual, é presidente da Federação das Indústrias. Tudo isso, Silas, a pessoa não chega sem mérito, sem capacidade, né? Então ele já ralou muito para chegar ao ponto que chegou. Quem no Piauí teve essa oportunidade para ser vice-governador do Estado, presidente da Federação das Indústrias? Então, só isso aí já o credencia. Uma pessoa que tem tanto a vida da política, que tem essa sensibilidade, como tem uma vida de empresário. Ele é uma pessoa que tem uma visão de mundo, está todo dia com os maiores empresários do Brasil, discutindo o futuro do país. Então, uma pessoa que tem um meio de relacionamento e comunicação muito grande com o grupo empresarial. Eu não tenho a menor dúvida que, se ele fosse governador do Estado, ele traria um impulso de desenvolvimento muito grande para o nosso Estado, com empresários que poderiam vir ao Piauí para se instalar, porque o que nós precisamos é isso aí, Silas, é de produção. Na verdade, o Piauí vem cuidando de vários aspectos, mas nós precisamos dedicar muito, né, nas próximas administrações, da produção do Piauí. Nós precisamos produzir, porque quando você produz, você gera riqueza. Você gera renda, você gera emprego. E as pessoas precisam disso para viver melhor. O senhor acredita que o Wilson Martins tem preferência pelo Wellington Dias? Rapaz, é difícil você penetrar no coração das pessoas. Agora, eu acho que o Wellington Dias é grato ao PT, como é grato ao PMDB, como é grato ao PCdoB, a todos os outros partidos que o ajudaram na caminhada. Entendo. E lhe digo aqui com absoluta segurança, acho que um dos partidos que o Wilson Martins se relaciona melhor é o PMDB. É com o PMDB. Não vejo o PMDB criando problema para eles, hora nenhuma. Ele tem um bom relacionamento com todo o partido. Então, não vou entrar aqui no coração dele, não me cabe isso, mas sem nenhuma dúvida, eu acho que ele ficaria de coração partido se ele tivesse que optar entre o PT ou o PMDB, viu? O ideal para ele... Era que tivesse os dois juntos, né? O ideal para ele, tanto politicamente quanto afetivamente, era ficar todo mundo junto. E é o ideal para todo mundo, para nós, para o PT, é para todos, né? A base aliada já perdeu aí o Ciro Nogueira. Pois é, mas o Ciro não fez parte da nossa caminhada, né? Do primeiro turno. Veio no segundo turno. No segundo turno ele veio, né? E o povo pergunta, não seria melhor o Silvio Mendes de vice do que a deputada Rejane? Para o PMDB? Para o PMDB? Não, de jeito nenhum, porque nós teríamos o PT, né, que é o nosso aliado preferencial. Você imagina, qual vai ser a chapa de presidente da República?
tudo indica que vai ser Dilma Michel, PT, PMDB. Aqui no Piauí seria PMDB, PT. É a coisa mais natural, mais simples, sem nenhuma dúvida. Não estou tirando o mérito do Silvio Mendes, é porque o Silvio é do PSDB e numa composição de uma chapa dessa daí, não é que isso fosse impossível, pelo contrário, é uma coisa que é possível, que é provável, mas o melhor seria você se compor dentro da base que você está lá em cima também, isso é inegável. Tá certo, deputado. Muito obrigado, então, pela sua participação.